Então fica uma reflexão. Adultização de crianças, sexualização infantil, pessoas que estão desprezando a educação, e Hannah Arendt, crise da educação moderna, a Hannah Arendt também diz algo interessante. Ela diz que a modernidade promoveu a crise dos pilares da nossa cultura, a crise da religião, a crise da autoridade, a crise da tradição. Então a religião está em crise, a autoridade está em crise, a tradição está em crise. Vemos uma crise dos valores. Não se busca mais conhecer os valores que moldaram a nossa civilização até aqui. Edmund Burke, quando contempla a Revolução Francesa, ele diz: o grande problema da Revolução Francesa é que ela está destruindo tudo aquilo que sustentava a sua sociedade. E destruir os pilares que sustentam a sociedade e não pôr nada no lugar é ver aquilo que foi construído com o suor dos outros naufragando diante dos nossos olhos. Realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas, analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças minhas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto... Olá, meus irmãos. Eu sou o professor Jonas Mendes. E neste momento eu quero comentar com vocês sobre algo muito sério. Uma denúncia feita por Felca, que é uma influencer. Uma denúncia muito séria, real. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar Maio de 68, França. Talvez nunca tenha ouvido falar de Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, Michael Foucault. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Alfred Kinsey, Margaret Mead. Talvez você não conheça Herbert Marcuse e outros pensadores da mesma escola. Mas essas pessoas influenciaram a nossa maneira de pensar e também a maneira como você está educando e criando seus filhos. Existe um termo chamado de revolução sexual. Bom, o século XX é marcado por uma era das grandes revoluções. E uma das revoluções que marcou o século XX é a revolução sexual. Jovens, universitários, saíram às ruas gritando e dizendo: é proibido proibir. Abaixo a cultura ocidental, abaixo a família tradicional. Movimentos que chegaram ao Brasil com músicas como Viva! Viva uma sociedade alternativa. Uma sociedade alternativa é uma sociedade que não segue os valores da sociedade tradicional. Porque na sociedade alternativa é melhor ser uma metamorfose ambulante, que sempre está mudando, que não tem forma, do que ter uma opinião formada sobre tudo. Nesta sociedade, Cazuza cantou dizendo: os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Bom, analisa-se uma sociedade pelos heróis que ela cultua, pelos heróis que ela está colocando no pedestal. E os heróis da nossa sociedade, da nossa cultura, são homens como Freud, Marx, Foucault, pessoas como Margaret Mead, que lutaram para pôr abaixo os valores que formaram a nossa civilização, os valores judaico-cristãos. Bom, a revolução sexual deu certo. Hoje, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o sexo se tornou apenas uma coisa casual que duas pessoas desconhecidas fazem no final de uma festa. Bauman diz que vivemos a era dos relacionamentos de bolso, onde você usa e quando não quer mais, coloca no bolso e quando sente vontade, tira e usa de novo. É isso que está acontecendo. Amor, uma palavra que teve
tanta importância para a nossa sociedade, hoje não significa mais nada. Por quê? Porque os conceitos foram banalizados, os valores destruídos e os pilares da civilização estão sendo atacados. O que o Felca mostra, na verdade, não é um problema de ordem social, não é um problema, em primeira instância, de ordem educacional, é um problema de ordem espiritual. Porque os grandes desconstrutores da nossa cultura, eles entenderam que para você destruir uma nação, primeiro você precisa destruir os seus valores espirituais. E é exatamente isso que eles fizeram. Quando começaram a defender que o cristianismo é uma religião que causa ódio, porque ele está reprimindo os impulsos sexuais dos indivíduos. Então, libere tudo. Porque quanto mais amor, mais paz. Paz e amor é o lema. A família tradicional, não, a família tradicional ela engessa o indivíduo. O amor livre é agora o que mais importa. Bom, casar, para quê? Sexo depois um casamento? Somente? Para que isso? E aí, a revolução sexual aconteceu. E hoje, tudo aquilo que antes era considerado sagrado foi banalizado, reprovado, rejeitado. Porque hoje é proibido proibir. A revolução venceu. Mas aí surge uma pergunta. O que nós fazemos diante disso? Mulheres sendo objetificadas, adolescentes sendo objetificadas, mulheres e adolescentes cujos corpos são tratados como um produto que está sendo exposto em uma vitrine para ser consumido por alguém. Mas está tudo bem, porque é isso mesmo que nós queremos. Lutamos tanto pelo direito da mulher, mas agora o direito da mulher é ser tratada como um objeto que é apenas comercializado, consumido, a objetificação do ser. E aí o ser humano, isso sempre foi considerado, na visão cristã, um ser digno, criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje, ele é reduzido a um mero pedaço de carne, exposto em uma vitrine, com um preço. Porque hoje expõe-se o corpo e a privacidade em troca de likes. É o que está acontecendo. Então, quando nós estamos vendo a sexualização infantil, isso é o quê? Isso é resultado do que a modernidade havia previsto. Freud pavimentou esse caminho. Alfred Kinsey, com seus experimentos nefastos que não merecem nem ser mencionados, com crianças, pavimentaram esse caminho. Margaret Mead, sabotando estudos em Samoa, inventou que as mulheres eram mais felizes porque elas viviam uma vida sexual livre. E aí, nós acreditamos. E hoje, o que nós estamos vendo é o ser humano não está melhor. John Gray, filósofo, disse que progresso tecnológico não é sinônimo de progresso moral. Crescemos, avançamos, tecnologicamente falando, estamos bem, mas moralmente falando, humanitariamente falando, espiritualmente falando, estamos em ruínas. E onde tudo isso vai parar? Nós não sabemos. A grande verdade é que pessoas que têm uma sexualidade distorcida, homens pervertidos, mulheres pervertidas, tentam satisfazer a sua perversão buscando no submundo da internet alimento para uma alma destruída pelo pecado e pela oração. É o que nós estamos vendo. Bom, Carl Truman disse que o problema da modernidade é que a modernidade inverteu as coisas. Sexo era aquilo que se fazia, agora se tornou aquilo que se é, virou algo ontológico. Toda existência humana é reduzida a isso. Sexo é aquilo que faço. Então, se é aquilo que sou e não mais simplesmente o que faço. Então, quando eu critico alguém por aquilo que ele faz, eu estou criticando o próprio ser. E aí, o grande problema com tudo isso é que agora o sexo se tornou aquilo que define a sua identidade. Por isso, as pessoas gostam de expor partes do seu corpo nas redes sociais e colocar o seu corpo como um produto em uma vitrine para ser visto, curtido, comercializado, comprado. Por quê? Porque não existe mais valores atrelados à própria dignidade do corpo.
Bom, em Roma era assim, na Grécia também. Isso não era algo estranho a essas civilizações. Mas quando o cristianismo surgiu, com a sua concepção de dignidade da pessoa humana, valorizando a vida intrauterina, mostrando que Deus conhece o ser humano quando ele é uma massa ainda informe, e ainda antes de um pensamento chegar à nossa mente, Deus já o conhece, já sabe, ele viu quando você estava no ventre, quando seus ossos ainda não haviam se formado. Deus já te conhecia. A vida tem valor. A vida importa. E é exatamente por isso que os cristãos eram aqueles que iam aos lixões e pegavam as crianças abandonadas e cuidavam delas. Exatamente por isso que os cristãos sabiam que eles tinham que glorificar a Deus em seus corpos, porque o corpo é um instrumento usado para a glorificação do Senhor. Bom, mas o que está acontecendo hoje? Hoje o corpo é um instrumento para lucrar. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Extremamente sério, e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente à vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar o ônibus lotado. E com desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Tabacuda! Uai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança. Isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito vai importante, muito isso é melhor. muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já, eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, Escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que está acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feito. Eu não consigo imaginar a blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque ele tem um chapeuzinho do Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Eu não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou botar uma landing page e fazer 10 criativos. A sede afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá... Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar a Cristo. Bom, aqui tem muita coisa para comentar. Primeiro, nós estamos vendo esse resultado da nossa educação estudante.
como eu disse, tudo começa a partir de uma ordem espiritual. Quando nós analisamos o propósito da educação, qual é o propósito da educação? Você já parou para pensar nisso? Por que a educação serve? Percebe? A educação grega e romana, elas tinham propósitos bem definidos. Então vamos pensar com os gregos. Educação para os gregos é paideia. Paideia é um projeto de formação do homem integral, o homem como um todo. Então a educação, ela tem um projeto de formação do sujeito, do homem integral, como um todo. Não é uma educação pragmática, tecnicista, como a nossa agora. A educação para os romanos é humanitas, da onde vem humanidades. Ou seja, você está sendo formado para ser. E só depois você vai pensar em fazer ou ter. Então primeiro você é formado para ser. E a formação para ser é o quê? É para ter caráter, ter valores, ter princípios. Para você contribuir com a sociedade, para você contribuir com a construção de um mundo mais justo. Pelo menos Aristóteles pensava assim. Quando o cristianismo surge, o cristianismo ele resgata, de alguma forma, um pouco desses valores. Christopher Dawson, historiador católico, em seu livro A Crise da Educação Ocidental, ele mostra que o grande problema da educação ocidental, moderna, é que ela acabou se tornando tecnicista demais, pragmática demais. As pessoas hoje são formadas para fazer visando ter, mas não para ser. Então nós temos pessoas cujas contas bancárias estão abarrotadas de dinheiro, mas que não têm um pingo de cultura ou caráter. Que não possuem valores, para quê? Para sustentar a sua própria existência com sentido. Porque é verdade, talvez conhecer Aristóteles não te ajude a ganhar dinheiro. Talvez conhecer Sócrates não te ajude a comprar o carro do ano. Mas com certeza, conhecer Sócrates e conhecer Aristóteles vai te ajudar a viver melhor. Porque vai te ajudar a pensar melhor. Vai te ajudar a ser um ser humano melhor. Vai te ajudar a tomar melhores decisões. Fazer melhores escolhas. É certo que estudar filosofia, estudar história, estudar raiz quadrada, talvez não te ajude mesmo a ficar rico. Se esse é o seu único propósito, então tudo bem. Mas agora, se você tem outras preocupações, como, por exemplo, ser uma pessoa com um caráter formado, com a estrutura intelectual formada para saber ser e não apenas ter, então, com certeza você vai precisar disso. E sabe qual é o grande problema? O grande problema com tudo isso é que, na verdade, a ignorância é tão grande porque o que dizer de alguém que realmente não estuda? Porque, vamos dizer a verdade, você acha que esse tipo de adolescente, criança, quando ele vai para a escola, ele quer saber estudar? Ele vai para cumprir protocolo. Ele está lá, mas só de corpo presente. E aí, surge uma questão. De onde que vem a nossa democracia? Você é um empreendedor. De onde que veio o conceito de livre mercado? O conceito de propriedade privada. Quem que pensou em propriedade privada? Bom, quem que pensou esse modelo de Estado que nós temos? O Estado tem que ser maior, tem que ser menor? O Estado, até onde ele deve interferir ou não? Bom, o seu direito, a liberdade de expressão e fala. Alguém deu um microfone para você, eu sou uma criança. Quem fez isso? De onde que veio isso? A democracia não surgiu espontaneamente das relações humanas. As liberdades não surgiram espontaneamente das relações humanas. O direito que nós temos estabelecido e garantido constitucionalmente hoje, vivemos em um Estado democrático de direito, isso não caiu do céu. Rudolf von Ehring, jurista e filósofo alemão, em seu livro A Luta pelo Direito, ele diz que o direito é resultado de luta, de sangue, de conquista, de batalha. Porque pessoas estudaram, porque pessoas aceitaram ter a sua liberdade muitas vezes violada para lutar pelo outro, que morreram, derramaram sangue. Então, é claro que estudar filosofia, matemática, talvez não te deixe ir. Não, talvez não. Mas com certeza, você também não vai ser pobre. Porque você vai entender que a maior riqueza não é aquela que o dinheiro conta. Você não vai ser pobre de espírito. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser medíocre e pobre de espírito
a ponto de não conseguir fazer uma análise política do cenário. Você consegue ganhar dinheiro, você aprendeu, mas você não tem valores. Então, isso não é algo de se gabar. Eu não vou fazer faculdade, isso é um direito que você tem. Até porque faculdade realmente não é feita para te deixar rico. Ela é feita para te dar uma profissão. E está tudo bem. Mas educação não é faculdade. Educação não é faculdade. Conhecer os pensadores que formaram a história da nossa civilização, isso não é faculdade. Isso é educação. E educação, com certeza, te ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, o grande problema, já dizia Robert Musil, vivemos uma era de homens sem qualidade. Pessoas vazias de conteúdo, mas com a conta bancária cheia. E essa geração está sendo formada exatamente para isso. Para cultivar aquilo que não é eterno. Se você não encontrou em vida algo tão valioso e importante a ponto de perder a sua vida por isso, então a sua vida é medíocre. Quem nunca encontrou em vida algo tão importante que está disposto a morrer por isso, ainda não viveu. Deixa eu reformular para você, que não gosta de filosofia, de matemática, de história, que talvez tenha uma capacidade um pouco mais reduzida para compreender algumas coisas, mas eu vou sintetizar para você. Quem não encontrou em vida algo pelo que morrer, também não tem algo pelo que viver. Se você não tem algo pelo que morrer, você não tem algo pelo que viver. Não, eu tenho meu dinheiro, então você é um medíocre. Por quê? Porque você tem algo que não pode te acompanhar na vida após a morte. Se existisse só isso aqui, tudo bem. Mas se existir algo além. Então fica uma reflexão. Adultização de crianças, sexualização infantil, pessoas que estão desprezando a educação, e Hannah Arendt, a crise da educação moderna, a Hannah Arendt também diz algo interessante. Ela diz que a modernidade promoveu a crise dos pilares da nossa cultura, a crise da religião, a crise da autoridade, a crise da tradição. Então a religião está em crise, a autoridade está em crise, a tradição está em crise. Vemos uma crise dos valores. Não se busca mais conhecer os valores que moldaram a nossa civilização até aqui. Edmund Burke, quando contempla a Revolução Francesa, ele diz: o grande problema da Revolução Francesa é que ela está destruindo tudo aquilo que sustentava a sua sociedade. E destruir os pilares que sustentam a sociedade e não pôr nada no lugar é ver aquilo que foi construído com o suor dos outros naufragando diante dos nossos olhos. Por isso, Edmund Burke diz: a sociedade é uma comunidade de almas, compostas dos mortos, dos vivos e dos que ainda não nasceram. Os mortos, a tradição. Os vivos, o presente, a ação. E os que ainda não nasceram, o futuro. O que eles vão herdar? E aí, Burke encerra dizendo: o indivíduo pode ser tudo, mas a espécie é sábia. Então, há sabedoria na história da humanidade. Eu não conheço Sócrates, Platão, Aristóteles e outros pensadores mais, simplesmente porque eu quero ganhar dinheiro. Mas eu conheço esses pensadores porque eu sei que foram esses pensadores, o pensamento desses homens, dessas mulheres ao longo da história, que moldaram a civilização na qual me encontro agora. E tudo que é bom é muito fácil ser destruído, mas é muito difícil de ser construído. É muito fácil destruir as coisas boas e valiosas de uma civilização, porém é muito difícil construir. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa civilização, os nossos valores estão sendo atacados, destruídos por pessoas que não possuem, segundo C.S. Lewis, que não possuem peito. A educação moderna, diz C.S. Lewis, é uma educação que faz a cabeça crescer com informações, porém, o peito que simboliza as virtudes não existe. Vivemos uma era de homens sem peito. É isso.